Os 7 princípios. No primeiro dia da criação, Deus se manifesta como luz de separação entre o não-ser e o despertar de uma consciência criativa e seletiva. Essa luz não é uma luz natural, mas simboliza a presença espiritual de Deus. A luz natural solar e da lua que conhecemos foram criados no 4º dia, que é a luz aplicável ao viver humano que seria criado no 6º dia, conforme Gênesis capítulo 1 versículo 16. Deus, pois, fez os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, fez também as estrelas. Isto vem confirmar que a luz do primeiro dia é espiritual, especial e extraordinária. É o próprio Deus se manifestando na terra recém-transformada para trazer à humanidade o Espírito como presença e essência. O homem foi criado no 6º dia. De forma lúdica, podemos considerar um dado com 6 lados. Vamos também considerar o 7º lado como o lado interno. Graças ao Senhor, o Cordeiro Eterno nos apresenta um olho interior. Isto é bastante enigmático. Neste propósito, temos que os olhos do Cordeiro com 7 funções para a defesa e proteção do ser criado contra a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. É o que diz Romanos capítulo 8 versículos 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Também podemos considerar os 7 atributos do Senhor: onipotência, onipresença, onisciência, eternidade, infinito, soberano e imutabilidade. Na Bíblia, os 7 Espíritos são frequentemente mencionados como representantes da plenitude do Espírito Santo. Esses 7 Espíritos são descritos em várias passagens, como em Isaías capítulo 11 versículo 2, onde são colocados como espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor e Espírito de Deus. Em Apocalipse, estudando a expressão 7 Espíritos de Deus. Então, vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Apocalipse capítulo 5 versículo 6. O número 7 é enigmático, que representa ainda o 7º dia, que Deus descansou de todas as suas obras. O descanso divino no 7º dia é interpretado como uma expressão de conclusão e satisfação diante da obra criativa. Não é que Deus precisasse descansar, mas que a criação estava completa, perfeita e de acordo com a sua vontade. Vamos refletir sobre a manifestação plena do Espírito na expressão do número 7. Para tanto, vamos dividir os 7 dias da criação em 2 períodos, o primeiro período de 3 dias e o segundo período de 4 dias. Justamente quando é criada a luz do 4º dia, vamos atentar um pouco mais para o 4º dia da criação. Como dito antes, o Senhor Deus preparava a terra antes da criação para o homem, como um pai que prepara o enxoval do bebê. Isto é, criou o céu, a terra, os mares, as relvas, ervas para dar sementes e toda a sorte de árvores frutíferas. Assim, estes itens foram formados em 3 dias. Período ordenador, ou seja, preparação, geralmente terminado com a frase, e assim foi. Apenas um ordenamento de coisas. O período restante pode ser chamado de multiplicador. A intenção de Deus é que toda a terra fosse habitada, não somente habitada, mas que o homem pudesse representar e expressar Deus na terra. Para isso, a principal incumbência de Adão era cultivar e guardar o jardim. Ora, Adão fora chamado inicialmente para ser um jardineiro. E qual é a nossa incumbência hoje, como cristãos da nova aliança? O que temos de guardar? Resguardar-nos num ambiente como numa bolha? Ora, se estamos no mundo, temos que viver no mundo, mesmo não sendo do mundo. Guardar o jardim é como estar no olho do furacão, está seguro no meio do caos, ou seja, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Assim devemos buscar o ponto de equilíbrio entre cultivar e guardar. Pois o equilíbrio redunda em frutificação, multiplicação e enfim a existência. Ora, sabemos que o número 4 representa a criação e é bastante relevante. Por que o número da criação? Por quê? Há 4 estações do ano. Há 4 pontos cardeais ou colaterais. Há 4 fases da lua. Há 4 ventos.
Há 4 elementos: ar, água, terra e fogo. Há 4 elementos espaciais: largura, comprimento, altura e profundidade, entre outros. Há 4 evangelhos, que narram aspectos peculiares de Jesus. Mateus, Jesus como rei. Marcos, Jesus como servo. Lucas, Jesus como filho do homem. João, Jesus como filho de Deus. Mas o ápice da criação se deu no 6º dia: façamos o homem segundo a nossa imagem e nossa semelhança. O que pode estar atrás da expressão nossa imagem? Ora, Deus não estava sozinho? Não, Deus não estava sozinho. Estava o Pai, o Filho e o Espírito atuando juntos na criação. Estavam a força criadora, a sabedoria e a força dissipadora da vida, que é o Espírito Santo. Podemos fazer um paralelo usando como ilustração um rio. O manancial é Deus Pai, a água que jorra da fonte é o Filho e o correr e manifestar desta água é o Espírito. Então a expressão façamos o homem, segundo a nossa imagem e a nossa semelhança, denota um conjunto de propósitos e de comunhão voltados para o equilíbrio e, em consequência, a vida. Isto é maravilhoso. O Espírito que pairava sobre as águas pode ser soprado para dentro do homem, insuflando a vida deste, dando-lhe não somente a vida, mas uma consciência superior e a intuição, ou seja, o 6º sentido, que são parte do espírito do homem. Todas as nuances de intencionalidade deixam de ser relevantes quando não são intuitivas, pois esse entendimento sugere que a intencionalidade por trás de nossas ações e pensamentos só é relevante quando é intuitiva, ou seja, quando surge da profunda de conexão com nossa essência espiritual. Por outro lado, quando a intencionalidade não é intuitiva, ou seja, quando é baseada em motivos meramente racionais, passam a ser superficiais ou desalinhados com nossa essência espiritual, ela perde sua relevância. Isso porque essas intenções não contribuem para nosso crescimento espiritual e podem nos afastar de nossa verdadeira essência. Portanto, para manter o foco na espiritualidade, é importante cultivar a intuição e a conexão com nossa essência espiritual. Dessa forma, todas as nuances de intencionalidade se tornam relevantes, pois refletem nossa conexão com o divino e contribuem para nosso crescimento espiritual. O Senhor não vê as nossas ações, sem passar pela peneira das intenções, visto que o homem é um ser em estágio de desenvolvimento, portanto, incompleto. Assim, temos o espírito do homem dividido em 3 partes, quais sejam comunhão, consciência e intuição. Podemos dividir a comunhão também em 3 partes. Comunhão vertical: a cruz em sentido vertical mostra a consciência em conexão com Deus Criador. Comunhão horizontal: em sentido horizontal, a cruz mede, como uma régua, as relações humanas numa orientação de expressão do Criador e de comunhão com os irmãos. Comunhão interior: se refere à prática de se conectar consigo mesmo em um nível mais profundo. Isso envolve estar consciente de pensamentos, sentimentos, valores e experiências internas. É um processo de reflexão. A comunhão interna envolve a busca de equilíbrio emocional e espiritual. Isso inclui a compreensão e aceitação das próprias emoções, a promoção da paz interior e a conexão espiritual e transcendental. A comunhão interior também pode envolver o processo de aceitar a si mesmo com compaixão e amor. Isso inclui reconhecer tanto as partes positivas quanto as áreas que precisam de crescimento espiritual. Isso pode envolver a exploração de questões sobre o significado da vida, conexão e compreensão do propósito de Deus para a vida pessoal, permeando a consciência e atitudes que levam a privilegiar a voz interior. Já na comunhão horizontal, temos que prezar pela praticidade das relações com os irmãos em conformidade com o Altíssimo. Na prática, reside no fato de que se dizermos que amamos a Deus e odiamos os irmãos, o amor de Deus não está em nós. Desta forma, a comunhão vertical necessita da comunhão horizontal para ser uma realidade. Assim, a expressão em plenitude é a prática do amor em Cristo que gera uma comunhão fraternal e eterna. Os 7 Espíritos relatados na Bíblia são 7 princípios que representam a plenitude de Deus e são vistos como uma fonte de sabedoria, poder e direção para todos, e são vistos como uma manifestação da presença de Deus na vida daqueles que buscam viver em comunhão com o Espírito Santo. Até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz de Cristo. Curte, compartilhe e se inscreva no canal.